Renato, podemos dar partida, viu? Perfeito. Por favor. Então, tá legal. Fantástico. Uma vez mais, eu dou o meu boa noite a vocês dois, colegas, que devem conduzir esse bate-papo. Os nossos demais colegas, né, da Linway que estão conosco, nos acompanhando e sempre nos ajudam na retaguarda, na preparação e suporte. A GUV também, que está presente, é um parceiro que nos tem apoiado com bastante propriedade. E a minha saudação, em especial, a todos que estão conosco, interessados no tema, e nos têm brindado aí com a presença e ativa participação, né, nessas oportunidades que a gente se reúne para falar de temas de interesse, notadamente sobre o guarda-chuva, né, de gestão de operações Lean, né, engenharia de produção, engenharia industrial. Liderança, mudança, transformação, tudo isso. Hoje, nós temos um tema especial. E talvez, a maior parte provavelmente me conhece, mas talvez alguns colegas que estejam aí conosco, nos acompanhando, talvez não me conheçam, eu me apresento rapidamente. Meu nome é Guinato, está posto aí na tela, né, na minha imagem. Regularmente eu puxo esses nossos encontros às quintas-feiras, às 18 horas. Então, eu puxo os temas e com o apoio dos meus colegas. Nós estamos adotando algumas dinâmicas que variam um pouquinho desse formato, e aí é o que nós vamos experimentar hoje. Por exemplo, eu vou ficar na retaguarda, estou só fazendo o introdutório, apresentação do tema e dos colegas, mas quem vai conduzir são os colegas da Linway, os meus colegas Lourosan e Pablo, que eu vou apresentar em seguida, mas vocês vão entender por que, especificamente nesse tema hoje, quem conduz são esses dois colegas. Bom, o tema hoje não é exatamente o que regularmente tem sido alvo das nossas atenções, que, como eu disse, temas e tópicos vinculados na gestão de operações, ou estão sob o guarda-chuva da gestão de operações Lean Thinking. Hoje nós vamos falar de algo que é muito relacionado, mas não exatamente uma dessas abordagens. Nós vamos falar do ensino à distância. Nós vamos falar dos desafios associados, né, ao EAD, ao ensino à distância, na formação, no desenvolvimento das pessoas. E vocês viram que em algumas lives, em algumas semanas anteriores, eu tenho batido bastante nessa tecla, né, em algumas das minhas lives, webinars, enfim, falando da liderança Lean, da capacidade de ensinar, da função principal do líder, né, que é desenvolver a sua equipe, que é o que a Toyota chama. E lá no Japão é muito típico usar a expressão Stozukuri. Stozukuri é desenvolver gente, numa tradução livre, né? Então, desenvolvimento de gente depende essencialmente de alguém que desenvolve, o treinador, o instrutor, o senpai, o sensei e o aprendiz. Tem todo um processo por trás, mas essencialmente depende muito, eu sempre dependo muito do Genbutsu, vá lá sentir a situação por você mesmo, vá lá e é no Gemba, é o Gentz. No Gemba é que a gente exercita isso, né, a ensinar. Ensinar é aprender a ensinar nesse ambiente, né, real, vendo a coisa real, tratando com a coisa real, e nessa interação física, né, tete a tete. Pois bem, a gente tem sido premido aí por uma condição que nos distancia disso, né? Do que a gente está bem acostumado, que é o Gemba, né? O ir lá ver, ir lá fazer, ir lá sentir. A gente está distante disso, mas não quer dizer que a gente não possa desenvolver alternativas. Então, é exatamente disso que a gente vai falar. Ensino à distância, né? O EAD a vida, já tem muito tempo, né, que isso está aí, está à nossa disposição, é de uso corrente de uns mais, outros menos, mas agora, obviamente, todo mundo sabe, tem vivido isso, né, nesses últimos meses, é o que basicamente a gente tem para interagir, para falar do que a gente vai falar, fazer o que a gente vai falar hoje, né, desenvolver, treinar, capacitar, formar a gente. Então, puxa vida, ainda que seja algo, né, já de conhecimento de todos nós, eu confesso a vocês, por exemplo, para mim, Guinato, tem sido um aprendizado, né, eu estava engatinhando, comecei a engatinhar em fazer o que faço, desenvolver gente, né, dentre as atividades, nesse ambiente.
Então, e tem sido maravilhoso aprender a fazer isso, né? E a surpresa, e maravilhosa, maior é a surpresa de que dá para fazer muita coisa, dá para entregar muita coisa, dá para, de fato, desenvolver. Agora, claro, não é um cut and paste, né, da condição original, presencial, não é um rebatimento simples e puro. É isso que nós vamos ter interesse em discutir com vocês todos. É esse aprendizado que a gente está construindo nos últimos 5 meses. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Então, é isso, os desafios de aplicar o ensino à distância para desenvolver, gente. Sem as perdas que se avizinham aí, né? Que são as ameaças da gente no distanciamento perder alguma coisa. Então, é disso que a gente queria falar para vocês hoje. E por que eu vou estar como vocês, daqui a 2 minutinhos, vou estar como vocês assistindo? Porque esses 2 colegas, na Linguei está todo mundo envolvido nisso, né? Em desenvolver essa nossa capacidade, desenvolver esse braço de atuação da Linguei, que a gente chama, né, no nosso negócio Linguei Consulting, é o Linguei Academy. Tem uma série de questões bacanas que a gente está desenvolvendo aí. Dentre essas questões bacanas que a gente está desenvolvendo por exemplo, uma plataforma que nos permita atuar à distância. Uma plataforma que nos sirva para atuar, mas especificamente também formar, desenvolver os nossos interlocutores parceiros, os colaboradores e os nossos clientes. Então, nós designamos alguns colegas para várias frentes. Esses colegas que vão conduzir hoje, o Louro San e Pablo San, estão à frente dessa iniciativa, de desenvolver isso, desenvolver a Linguei Academy, desenvolver a plataforma que nos permita atuar à distância, desenvolver e capacitar à distância. Então, vamos falar desses nossos primeiros passos, mas como eles também estiveram preocupados em aprender antes de começar a experimentar, vamos dividir, sim, eles vão dividir conosco, né, essa experiência, esse aprendizado, mas vamos falar um pouquinho do que antes tiveram que estudar, aprender a respeito, né, dessa proposta que se apresenta para a gente antes de começar a experimentar. Então, eles vão apresentar isso para a gente e depois, no final da apresentação deles, nós vamos ter a oportunidade de dividir, compartilhar, bater um papo a respeito da aprendizado, porque a gente já está fazendo isso. A gente já está atuando à distância, a gente já está treinando formalmente, em programas estruturados à distância. Tem sido um aprendizado constante. Constante quer dizer assim, minuto a minuto, impressionante. Então, tomara que a gente tenha a habilidade de dividir, de compartilhar um pouquinho disso com vocês. Bom, vou passar a palavra para os meus colegas e amigos, mas antes disso, deixa eu brevemente apresentá-los. O Louro San, ambos os colegas são consultores e instrutores da Linguei. O Louro San, ele é tecnólogo em processo de produção, fez essa graduação pela Universidade de Santo André, hoje UNIA, é também pós-graduado em administração de empresas pela USP, fez também uma segunda pós-graduação em psicologia industrial pelo MESP, atua há quase 3 décadas como profissional e começou a sua trajetória, sua carreira, construiu sua carreira no setor metal mecânico, uma grande montadora instalada aqui na nossa, multinacional montadora, mas instalada aqui na Grande São Paulo. Ele teve uma experiência nessas quase 3 décadas de atuação, experiência em gestão de projetos, gestão de equipes como líder de equipe, agente de mudança, desenvolvedor e multiplicador de conceitos e aplicação das tecnologias ou das técnicas, né, do Lean System em vários níveis nas organizações por onde passou. Então, isso é um pouquinho, bem pouco, né, do vasto currículo do Louro San. O Pablo San, por sua vez, também é nosso colega consultor, é engenheiro mecânico e de automação de sistemas, formado pela Universidade de São Francisco, tem também especialização em engenharia industrial com ênfase em Lean System, Lean Manufacturing. Também é professor de pós-graduação, Louro San também, professor de pós-graduação. O Pablo San tem mais de 2 décadas, né, de trajetória profissional, atuou na indústria de autopeças, bens de consumo, em áreas como gestão da qualidade, engenharia de manufatura, processos, vendas técnicas. Tem também uma passagem bem interessante, super rica, recente, na área de Lean Healthcare, conduzindo processos de melhoria
de processos de saúde, muito interessante, traz isso, obviamente, para dentro do nosso portfólio de conhecimento, dentro da Leanway. Tem muita experiência em gestão de mudança, desenvolvimento organizacional, várias técnicas associadas, né, dentro ao contexto do Lean Manufacturing. Tem experiência internacional, também atua na Argentina, na Alemanha, no México, enfim. Isso é também um pouquinho do perfil do nosso amigo e colega Pablo San. Eu deixo para vocês, e fico também, me junto a vocês na audiência, aqui curioso, para ver o que eles têm para nos apresentar. Pablo San, Louro-san, satisfação enorme ter vocês aqui. Deixo então com vocês a condução aí dessa hora pela frente. Desculpem, talvez valha a pena, não sei, Louro-san, se você ia comentar, mas nós vamos, né, vocês vão apresentar, e ao final, como eu disse, nós vamos um bate-papo, né, no Q&A. Bom, eu vou deixar para você que vocês têm muito mais desenvoltura do que eu para explorar essa questão da logística, né, da dinâmica que vocês vão imprimir. Então, por favor, com vocês. Ok, Gnato. Muito obrigado, Gnato. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pablo. Boa noite, Louro. Boa noite aos colegas e amigos que estão conosco aqui em mais esta live, né? Eu quero agradecer o Gnato pela oportunidade de a gente estar aqui essa noite representando a Leanway, que para nós é motivo de grande orgulho a gente estar participando desse movimento, né? Que tem acontecido todas as quintas-feiras e está sendo bem bacana para nós. Bom, só para falar um pouquinho da nossa dinâmica aqui, eu já vou lançar uma enquete para vocês, pessoal. A primeira enquete é para vocês já irem respondendo para nós, já para a gente fazer uma interação aqui com o nosso público essa noite aqui. Na verdade, vai funcionar assim, tá? A gente vai lançar algumas enquetes aí só para a gente falar um pouquinho do assunto que nós estamos falando. E qualquer dúvida, interação, pergunta que vocês queiram fazer, nós estamos aqui no ambiente meeting, pode fazer pelo chat, que enquanto eu estiver expondo algumas coisas, o Pablo vai estar de olho no chat, e quando ele estiver expondo, eu vou estar de olho no chat, então a gente vai estar cobrindo dessa maneira e procurando responder as dúvidas de todo mundo. Essa noite aqui a gente não tem nós vamos falar sobre os desafios do EAD, como o Gnato já adiantou, o ensino à distância. Não temos nenhuma pretensão de falar algo científico ou técnico aqui para vocês. Realmente vai ser um bate-papo mesmo, trazendo alguns conceitos no qual nós pesquisamos e mais a nossa vivência nesse movimento que nós estamos fazendo, que está sendo muito interessante para nós, e nós queremos, então, essa noite aqui, poder, nos próximos 60 minutos, compartilhar essa vivência com vocês. Tá ok? Assim que nós vamos estar batendo esse papo. Beleza? Vamos lá, então. Pablo San. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer enorme, como os colegas já anunciaram aí, né? Já fizeram o ponto. A ideia é falar um pouquinho sobre o EAD, tá? Então, a gente vai estar apresentando e fazendo esse bate-papo ao longo desse tempo que a gente vai estar aqui junto, né? O EAD no Brasil, como funcionou toda a história, né? Um pouco da história do EAD no Brasil. Os principais desafios para quem ensina, né? Como foi citado, é um pouco, né, diferente, é um ambiente um pouco diferente do que a gente está acostumado, presencial. Os principais desafios para quem aprende, também é um pouco, tem conotações em alguma coisa diferente, né? Perdas e ganhos de um modelo e o outro, né? Aqui, quando a gente fala um modelo e outro, a gente está falando do modelo presencial e o modelo à distância, né? O EAD pós a pandemia, a gente vai explorar um pouquinho também, como o Louro acabou de comentar. A ideia não é trazer nada técnico, né? Mas a ideia é a gente explorar um pouco disso, da situação futura que ficará pós pandemia. E algumas sugestões, algumas dicas, como o Gnato comentou, que a gente vem trabalhando nesse tempo agora, né? Fortemente. Então, algumas sugestões, algumas dicas, compartilhar com vocês para quem quiser iniciar o processo, ok? Pablo San, e vale a pena também, Pablo, destacar que o nosso conteúdo aqui, ele tem bastante informação, pessoal, mas ele vai servir para uma ancoragem para nós, tá? A gente não vai se prender muito nos slides, mas nós fizemos questão de deixar ele assim, porque depois vocês vão estar baixando isso no download do nosso site, então vocês vão ter um detalhamento de informação
bastante rico, vamos falar assim, dentro desse propósito que nós vamos estar passando para vocês, tá ok? Exatamente. Muito bom. Então, pessoal, como é que a gente começa, né, notícias sobre o EAD no Brasil? Alguém de vocês aqui, todo mundo, alguém já deve ter ouvido falar sobre os cursos de correspondência, né, ou por correspondência. Então, isso é uma prática, o EAD não é algo novo, né, o ensino à distância não é algo novo. Então, existem informações que até antes de 1900, né, no Rio de Janeiro, através de informações, né, de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, né, que até antes de 1900 já existiam informações sobre ofertas de curso à distância no Rio de Janeiro. Então, já é algo, uma prática, e diz, né, a história diz que mesmo anos e anos até atrás, já existia alguém que já transmitisse conhecimento à distância, através de algum meio, ok? Então, no caso aqui, poderia ser um meio escrito, o pessoal recebia algumas cartas, transmissão de processos através de vídeos, né? Então, essa informação já não é algo novo, né, para a gente. Então, e fortemente o avanço veio, né, após a década de 40, né, com o avanço, basicamente, ou sobretudo do rádio, né, o apoio do rádio nesse tempo, nesse meio aí, tá? E como esse crescimento aconteceu, né? Em relação ao apoio do rádio, isso fortemente desde a década de 40, e aí esse avanço veio acontecendo entre as décadas de 60 e 70, e aí foi realmente um apoio forte do rádio, né? Essa difusão, onde o rádio alcançou o maior, né? O maior público, e aí se obtinha informação sobre cursos, sobre receitas, sobre vários temas, sobretudo às vezes até sobre como consertar, né, eletrodomésticos e tudo mais. Enfim, eram isso, sobretudo era dessa forma que acontecia. E posterior ao rádio, a gente também teve um avanço, né? Tivemos um avanço e tivemos uma contribuição também bastante grande, que foi com a TV, né? O início da TV, onde até citado aqui, né? O telecurso, todo mundo já ouviu falar, né? O telecurso da televisão, onde aos horários toda manhã, né? Existia aulas lá de todo e qualquer tema, matemática, geografia, português, enfim. O pessoal estudava, né? Muitas pessoas se formavam ou aprendiam alguma coisa técnica através da televisão. Então, também o ensino à distância. Isso tomou-se grande proporção, né? Dada a década de 80, fortemente o início do telecurso pela TV foi mais ou menos, né, no final da década de 70, início da de 80, e aí isso se perpetuou por bastante tempo, e obviamente se viu necessário, né, até criar-se uma lei, né, ou juntar uma lei sobre isso, né, ou um adendo a essa lei, da lei de ensino do Brasil, citando propriamente o ensino à distância, né, algumas regras, alguns requisitos, para que, obviamente, o peso do ensino à distância seja o mesmo do presencial, e estudou-se uma série de coisas e criou-se uma lei, né, num adendo aí da década de 96, né, no ano de 96, tá bom? E aí, continuando ainda, né, com a história do EAD, houve, obviamente, o boom, o que suportou, e aí, obviamente, que isso agora chega para a gente de uma maneira mais fácil, né, o acesso aí à internet. Então, o que impulsionou, digamos assim, o EAD, obviamente no Brasil, mas não só no Brasil, foi o boom da internet, onde a gente pode ter acesso muito mais rápido a determinados assuntos, né, e uma globalização, né, como o próprio nome diz aí, em relação aos ensinamentos, enfim, em relação aos materiais que a gente pode ter, e obviamente em diversos idiomas e tudo mais, tá? Então, isso facilitou e nos deu melhor acesso, né, às informações, nos permitiu um maior acesso a informações, e isso, obviamente, a internet veio para melhorar e consolidar, né, o ensino à distância como um método realmente proposto, tá?
E de um tempo para cá, e esse tempo não é tão recente assim, né? Não é tão recente assim, por volta aí de estudos do começo dos anos 2000, né? Já existem pesquisas e estudos continuados sobre o ensino à distância no Brasil, e obviamente hoje é fato, é uma oportunidade, né, para gigantes do ensino. A gente sabe, né, é sabido aí que gigantes do ensino, universidades, adotaram esse método e hoje investem fortemente nesse método, e a gente vai ver logo à frente o porquê dessa estratégia de investir no ensino à distância. E também, por que não dizer, também é uma grande oportunidade para pequenos produtores de conteúdo, né? Digo, professores fazendo conteúdo, né? Até pessoas ensinando, como eu disse, fazer receitas, consertar algum eletrodoméstico, enfim. O YouTube está aí, né? Como boa parte de informação até, né? Por que não dizer, também é um canal grande, forte, de ensino à distância, porque você consegue buscar diversos tutoriais sobre diversos assuntos. Então, viu-se essa oportunidade grande, né? É uma enorme oportunidade, tanto para os grandes, gigantes, como para os pequenos. E, atualmente, só para a gente ter uma ideia e noção dos números, atualmente, estima-se que a gente tem alguma coisa algo em torno de 1,5 milhão de inscritos em ensinos EAD. Quando eu falo ensinos superiores EAD, né? Alguma coisa assim, não só cursos avulsos, né? Mas inscrito em universidades e pós-graduações. E só para vocês verem como esse número é significativo, né? Nos dias de hoje, em 2005 esse número era pouco mais, aí, algo em torno de 100 mil. Então, a gente vê aí, por volta, né, de 10 anos, né, 15 anos, o crescimento foi gigantesco, né, foi brutal. Então, esse é um ponto importante para a gente estar fazendo contexto aqui, ok? E aí, como eu estava dizendo, esse crescimento foi medido, né, pesquisado, e a gente vê a grande crescente, né, do EAD, onde diversas, como eu disse, os gigantes, as diversas universidades e até os órgãos que gerenciam, né, o ensino superior, fizeram ou vem fazendo pesquisas, e esse número cresce de maneira brutal, né? Esse número vem crescendo e, obviamente, fica à luz aí dos grandes investidores, não só no ensino, mas o pessoal começa a olhar com isso de maneira diferente, né? Olhar com isso com mais carinho, trazendo todo um método, né, científico por trás, uma maior pesquisa sobre isso, né? E, obviamente, trazer e pesquisar e colocar isso à luz, né, do conhecimento de todos, a diferença, os principais pontos que existem, né, entre o presencial e a distância. Então, o pessoal começa a fazer isso. Então, as curvas aqui mostram, né, a ideia não é que a gente faça só, obviamente, a leitura, como eu falei, mas vem crescendo, né, ano após ano, né, em relação ao presencial, que é a curva verde, né, ele vem caindo, mostra uma curva de descida, e o EAD, que é a linha vermelha, numa ascendente contrária aqui, certo? Então, só para a gente contextualizar, né, e conforme o último gráfico, a ABMS, né, que é o órgão que tem digamos assim, detém, né, o gerenciamento, né, dos ensinos superior, eles fizeram uma pesquisa e cravaram, né, que no ano de 2023 era a previsão, os cursos EAD, né, irão sobrepor, né, passarão os de ensino à distância. O que isso quer dizer? Que a partir de 2023, né, no caso agora foi revisto para 2022, teremos mais alunos inscritos em ensino à distância do que em ensino presencial. E a gente vai mostrar um pouquinho do porquê que essa característica vem mudando, né, ao longo dos tempos aqui, ou dos últimos tempos, ok? Bom, então, dito isso, pessoal, quais fatores principais, né, impulsionaram o EAD no Brasil? Tá? Como eu disse, né, há pouco, a expansão e a facilidade do acesso à internet, né, isso, a internet sendo, né, difundida aí ao longo do Brasil, né, ao redor do Brasil, alcançando locais, obviamente que os smartphones e, né, o 4G, a internet de uma maneira geral, assim, alcançou maior espaço, teve um maior alcance, e isso obviamente facilitou o acesso à informação e obviamente o ensino à distância.
por que não dizer uma menor desconfiança, tá, em relação ao que se tinha no passado, né, a desconfiança em relação ao certificado, ao diploma, tá? Antigamente, né, eu lembro bem, a gente sabia assim, alguns nomes, né, de universidades, faculdades, escolas de ensino, então isso tudo tinha um peso muito grande, né? Não que ainda não tenha, mas isso obviamente mudou um pouco como eu disse, esses gigantes do ensino também hoje em dia olham para o EAD, então isso acabou, essa desconfiança foi se esvairindo, né? Foi diminuindo e hoje praticamente ela não existe, né? Então o certificado EAD hoje tem tão ou qual maior valor, né? Tem o mesmo valor que um presencial, então o meio não é mais discutido, né? E nem desconfiado. O fator econômico, tá? Também ajudou, tanto o fator econômico do país, tá? Né? Obviamente, aí, nas características que isso vem alterando, né? Nas alterações que tivemos ao longo dos anos, frente também aos custos envolvidos numa capacitação, né? Quando eu falo uma capacitação, não só superior, mas técnica também, enfim, onde os custos envolvidos, todos nós sabemos, né? Combustíveis, a própria mensalidade, alimentação do aluno, enfim, tudo isso, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, né, na ponta da caneta ali, o EAD começa e torna-se muito, muito, muito competitivo e atrativo para isso, né? Então, esse também é um ponto. A flexibilidade e comodidade, ok? Então, isso é fato, né? Poder fazer uma capacitação na sua casa, ao seu tempo, ao seu momento, enfim, isso é muito interessante, né? E todo mundo começou a enxergar dessa maneira, principalmente os profissionais, né? Principalmente nós, que somos aí os consumidores, porque se fala, poxa, a pessoa às vezes trabalha, né? Todo um dia tem uma jornada de trabalho, né? Ao longo do dia, e poder chegar em casa, tomar um banho, muitas das vezes, às vezes, né? Grande parte de nós aqui íamos para a faculdade direto, ou íamos para a escola, enfim, direto, tinha todo aquele processo, e hoje em dia poder, às vezes, parar, né, dar uma respirada, tomar um banho e depois sentar à frente aí de um computador, enfim, do smartphone, poder assistir sua aula e se capacitar. Então, isso melhora até a qualidade, obviamente, e a absorção do conhecimento. Então, isso também é um ponto que deixou bastante forte. E, obviamente, não podemos deixar de citar aqui a pandemia, né, que, obviamente, ela não impulsionou isso, mas ela, de certa forma, acelerou, e não só o EAD, a gente sabe disso, né, toda a tecnologia que vem seguindo, né, em relação à pandemia, mas, de certa forma, isso também impulsionou, vamos chamar assim. E aí, a própria foto diz aí, o principal ponto que vem, né, que impulsionar o EAD, e aí a gente migra, né, de um modelo, a gente até citou aqui, né, é o modelo do aluno no controle, ou seja, o aluno pode fazer o tempo que ele quer, ao momento que ele quer, o curso, de certa forma, que ele desejar, então, é o aluno no controle. A gente até fez uma brincadeira aí para mostrar, né? Então, isso também era algo novo, né? Ou é algo novo de certa forma, né? Então, essa é a mudança aí. E agora, falando assim, um pouquinho da parte mais técnica, né? Temos aqui presentes pessoas do ramo, ok? Então, não é nossa, como o Louro falou no início, não é nossa ideia entrar aqui no assunto, né, acadêmico nem nada, mas a gente sabe, né, que existiu, no caso agora com a entrada do EAD, no mínimo, se não diria um conflito, mas no mínimo uma análise, né? Como eu disse, uma volta para dentro, né, do olhar interno, dizer, puxa, não podemos fazer isso da mesma maneira, né? Como o Guinato disse no início, não é um copy-paste, não é simplesmente a gente pegar o que a gente tem no presencial e passar para dentro do EAD. Então, basicamente, né, a gente sai do método, né, da pedagogia para a andragogia, né? O que isso tem a ver, o que isso quer dizer em relação ao AD, né? A pedagogia, obviamente, é o método que todo mundo, né, todos nós aqui passamos, né, no aprendizado das nossas vidas aqui, no caso, né, o aprendizado escolar, onde, né, é um professor e aí, obviamente, os alunos, né, centrado. Então, todo o domínio do conhecimento, entre aspas, ou o processo de transferência do conhecimento vem através do professor. Então, é o professor transferindo o conhecimento para o aluno, ok? Então, o aluno, né, o professor, esse método é centrado no professor e o aluno aqui, basicamente, a função dele é aprender, né? Ele não tem a conotação, obviamente, né, no caso aqui, somente aprender. E a gente, obviamente, e aí o EAD se posiciona, né, ou se apoia
muito mais na andragogia, né? Que é tido aí como o método de ensinar adultos, né? Ou seja, que já é um pouco mais, né? Então, o método é mais centrado no aluno, ou seja, né, respeitando a diferença de cada um, respeitando o aprendizado e nível de conhecimento de cada um. Então, traz isso um pouco, né, para a gente estar descrevendo e desenvolvendo materiais ou desenvolvendo determinados cursos. Então, passa por essa análise, tá? É centrada no aluno, que a gente deve respeitar o conhecimento e nível de cada um. E aí, a função aqui do aluno, né, não é só aprender, ou seja, ele precisa ter a capacidade, eu coloquei aqui de desaprender, mas o desaprender aqui é estar aberto a um novo aprendizado. Mesmo que ele já tenha determinado conhecimento sobre um assunto, ele deve, num determinado momento, desaprender, ou ao menos deixar de lado e estar aberto para uma nova capacitação. Então, esse é um ponto, né? Seja ele até, como a gente fala, do EAD em relação à tecnologia, né? Porque a gente... Muito de nós, agora na pandemia, nos vimos, de certa maneira, puxa, nunca tínhamos ficado frente a frente com o computador ou feito uma reunião via, né, uma web, ou uma webinar, né? Então, a gente tem diversas pessoas aqui com a gente, né? O próprio Ginato, que já falou, obviamente, para dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas num congresso ou num seminário. E muitas das vezes nos pegando e fala, puxa, cara, como é que a gente faz isso através de uma webinar? Então, foi um aprendizado para todos nós. E, de certa forma, tivemos que, né, desaprender um pouco daquilo que a gente já conhecia e voltar a aprender para a gente se capacitar nisso também. Então, é um pouco desse contexto, né, dessa mudança que teve em relação ao EAD, né, do presencial para o EAD. Ok? Então, esse é o principal ponto. Legal, Pablo Sam. Pablo Sam. Bom, Loura Sam. Nós temos aqui o resultado da primeira enquete aqui. Já apareceu na tela? Sim. Legal. Então, nós temos o prazer aqui de estar com uma boa porcentagem, 37% aqui de micro e pequenas empresas aqui, negócios. Muito bacana. 16% médio, 47% grande, legal. Uma coisa bacana aqui, ó, temos 5% de pessoas da educação, ó, que legal. Ó, que legal. Muito legal, muito pessoal. Bom. Bacana pelo interesse. Ô, Pablo, aí reforça aquilo que você falou, né? Que longe de nós queremos entrar em alguns méritos aqui, né? Longe de nós, né? Para não levar um puxão de orelha desses 5% aqui, porque o nosso negócio é gestão de fluxo, pessoal. É gestão de fluxo. Com certeza. Nós temos aqui 58% da indústria e 37% de serviço. Bacana. E aqui, Pablo, algo bacana também aqui de você já fez ou está fazendo algum curso de capacitação em EAD? 79% sim. Bacana. Muito bom. Muito bom. Muito boa informação, pessoal. Mostra aqui, né? Ou a gente, através, obviamente, da pandemia, a gente nos viu, né? De certa forma, aí presos e tivemos que buscar. Mas, de certa forma, eu acho que não foi só esse motivo que levou a isso, né? Isso que é interessante. A gente, obviamente, já vem optando por esse modelo, como eu disse, comodidade, praticidade e tudo mais. Bacana. Boa informação sobre isso. Legal, porque a ideia é essa, né, pessoal? Temos uma grande maioria aqui que já está participando ou já participou de um processo em curso EAD, e nós vamos mostrar um pouquinho agora os bastidores nesse bate-papo nosso aqui, de toda essa nossa experiência e vivência nesse assunto, nesse ramo, nesse momento, né? Então, nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre os principais desafios para quem está ensinando, né? Para quem está ensinando, entrando nesse mundo do EAD, no papel do instrutor, né? Do professor. Então, assim, nós entendemos que para quem já trabalha com educação, para quem já vem trabalhando com isso, logicamente que é um pouco mais fácil, um pouco mais simples. Porém, não é só isso, né? Não é só porque a pessoa já trabalha com educação, tanto como professor ou instrutor, que está apto ou que deve levar isso de uma maneira muito simples, porque, na verdade, a educação presencial ela é diferente. A educação online ela tem algumas coisas que ela é bem diferente e nós temos que levar isso em consideração durante todo o nosso processo de desenvolvimento nesse desafio que é o EAD. Então, assim, o primeiro desafio que nós vamos trazer para vocês aqui, para mostrar aqui aquilo que a gente olha de bastante diferente, né, é o conteúdo, né? Isso é a migração de um conteúdo presencial para o digital.
É uma coisa que hoje ele pode acontecer, né, dentro das consultorias, e ainda mais falando de consultoria de Lean, nós sabemos que o Lean, dentro da filosofia Lean, tudo que você está ensinando e passando para as pessoas, é muito importante que elas tenham um momento de vivência, né? Então, geralmente, os workshops e treinamentos que envolvem a filosofia do Lean System, ele tem que ter uma vivência ali, uma dinâmica para que as pessoas consigam realmente colocar a mão na massa e entender os conceitos com maior facilidade. Então, essa migração do presencial para o digital, ele já passa por esse desafio, né? Como levar essa vivência para o ambiente online? Então, já é um primeiro desafio. Então, assim, a preparação do conteúdo era bastante diferente. Primeiro, nós temos que entender que a ancoragem conceitual ela tem que ser maior dentro do ambiente online. Ela precisa ser maior. Porque nós precisamos alinhar os participantes dentro daquele assunto, dentro daquele conceito, e sem a nossa presença física. Então, já começa essa diferença que, conceitualmente falando, nós temos que dar uma estrutura maior. A dinâmica exercício, ela precisa ser readaptada, né? Você precisa ter ali algum exercício digital, alguma realidade ampliada, alguma coisa virtual, para que a pessoa consiga fazer essa vivência dessa maneira. Ou até um exercício onde ela participe, ela se imagine, ela entre nesse mundo para ter essa vivência. Então, essa dinâmica ela tem que ser realmente repensada. E um fator bastante importante é a criação daquilo que nós chamamos de design instrucional, para que realmente eu consiga colocar esse conteúdo dentro desse ambiente online, tá? Eu vou aproveitar aqui, pessoal, que eu esqueci aqui, eu vou soltar a nossa segunda enquete aqui para vocês irem respondendo aí. Bacana, então assim, eu acho que vale a pena nós entrarmos um pouquinho então nesse design instrucional, né? Para quem está aí fazendo conteúdo, para quem está fazendo nessa missão aí de construir algo para o ambiente online, o que seria o design? Então, o design instrucional, ele pega todo o conteúdo, vamos falar assim, existente, e ele aplica esse conteúdo de uma maneira que ele faz com que fique claro qual que é o objetivo de aprendizagem. Isso é, ele faz com que essa aprendizagem seja dividida para que o treinando, para que o aluno ele passe da modalidade educacional tradicional para a modalidade online de uma maneira que ele entenda a sequência lógica daquilo que ele vai aprender. É o momento que nós olhamos para o conteúdo e como se nós estivéssemos fatiando ele em várias sessões, lições ou trilhas de aprendizagem, que faz com que aquilo faça sentido dentro de uma sequência lógica. Porque o aluno ele vai estar interagindo, não diretamente com o professor, mas ele está interagindo com todo o sistema de plataforma digital que vai estar interagindo com ele, né? Então, assim, quais são os aspectos que não devem ser esquecidos no EAD nesse momento? Que aí vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui nesse slide aqui. É identificar as condições de cada aluno, né, de aprendizagem, colocar todos na mesma página, isso é, o alinhamento conceitual, né? Uma estrutura modular que faça com que ele interaja e entenda para onde que ele tem que ir, quando é que ele tem que ir, em que momento que ele deve ir. Exercícios práticos após cada módulo, né, para que realmente ele interiorize o aprendizado, ele consiga gravar na mente dele aquilo que ele está aprendendo, então isso facilita. E um feedback imediato após a avaliação, né? Isso é, dentro da plataforma escolhida, alguma coisa que ele faça, ele entenda, fui bem, não fui bem, eu quero fazer de novo, fui bem, será que eu posso ir melhor? Faça novamente. Então, essa é uma condição que o design instrucional ele nos traz para que dê toda essa condição nesse ambiente, né? E quais são os desafios para o instrutor? O instrutor, gente, muda bastante. Primeiro, ele tem que ser muito objetivo, direto e focado. Isso é, não dá para ter um quebra-gelo com a turma, não dá para fazer uma divagada em algum momento, no qual depois ele retoma aquele assunto que ele estava, era uma brincadeira, alguma coisa para dar uma descontraída naquele momento. No ambiente online, você tem que ser muito objetivo e focado, porque é aquilo que o aluno ele está esperando de você, a expectativa dele é essa,
E não tem como você ir para algum lugar e voltar, né, dentro do online. Você tem que realmente estar focado naquilo que é o objetivo, né? E uma coisa muito, muito interessante também, que, inclusive, nos falta aqui também, nesse momento aqui também, é a falta da comunicação não verbal. Então, o instrutor, ele está olhando para uma câmera, como eu estou olhando agora aqui também, e não estou conseguindo ter a comunicação não verbal, que para o instrutor de um workshop, de um treinamento na área de educação, o professor, é muito importante, né? Que a comunicação não verbal, ela fala mais do que a verbal até, né? Se eles estão entendendo, se não estão entendendo, se faz sentido, se não faz sentido, se tem dúvida. Então, isso também é um grande desafio. E falar em expressão não verbal aqui, ô Pablo San, aproveita aí no chat para mim, pessoal, por favor, coloca um S de sim ou um N de não aí, se está fazendo sentido, sim, coloca um S aí, se não está fazendo muito sentido, coloque um N aí que a gente vai manobrando o nosso veículo aqui, nosso trenzinho, coloca ele de volta no trilho aí para que a gente entenda se está fazendo sentido para vocês do que nós estamos falando aqui. E aí, pessoal, nós chegamos aqui nos formatos de aplicação do EAD, né? Então, assim, o EAD, o ensino à distância, ele tem vários formatos. Nós trouxemos aqui alguns formatos clássicos aqui, né? Que é o e-learning, o ao vivo e o vídeo aula. Então, o e-learning é aquele que você tem uma gamificação maior da aula, né? do aprendizado. Ele está relacionado totalmente com vídeos, um material interativo, com um avatar, um personagem criado, isso é. Você praticamente não tem contato nenhum com o professor, mesmo em vídeo. Você está sempre aí olhando para um personagem, para um avatar, pode ser que tenha algum áudio de algum ator, mas não necessariamente o instrutor. Então, ele é totalmente voltado mesmo para esse mundo digital, onde você não tem nenhum tipo de interação. O ao vivo, você já tem a interação, né, com o professor, com o instrutor, né? Então, você tem condição aí de ter perguntas, respostas, até alguma explicação prática, né? Daquilo que você está olhando, daquilo que você está observando. E aí tem o vídeo aula também, que pode ser algo gravado, né? Algo gravado em estúdio, mais profissional, por exemplo, que pode ser gravado pelo próprio instrutor, professor, como pode ser gravado por um ator, né? E ele vai gerar uma edição de imagens que depois vai ser passado dentro de uma plataforma para o aluno. Então, assim, esses são os clássicos, né, que nós temos de formatos de aplicação, e claro que em vários momentos, e é até interessante fazer isso, você pode fazer um mix, né, desses três momentos aí, você pode fazer um mix para que tudo fique um pouco mais interessante e convidativo para quem está aprendendo. E aí acho que dá para a gente fechar a nossa próxima enquete aqui, que é justamente sobre isso que nós estamos perguntando. Compartilhou aí, Pablo San? Sim. Legal. Então, aqui nós perguntamos aqui, né, se num curso à distância você prefere ou preferiria, se for fazer, né? Ao vivo com interação online junto ao instrutor, deu 59%, e gravado com monitorias pontuais com o instrutor, 41%. Olha que interessante. Gravação sem interação online com o instrutor, 0%. Isso foi uma das discussões nossa hoje na nossa reunião de follow-up com o Ginato San. Ele trouxe uma visão nessa para nós também, que realmente quem está fazendo os cursos em EAD, online, preferem muito essa interação com o instrutor. Né? E isso é muito interessante, né? Porque daí a gente nos leva a entender que o só gravado ele tem bastante facilidade, existe a facilidade, porém, as pessoas não abrem mão dessa interação, né? Então, assim, se eu não tenho condição de fazer essa interação full time, vamos falar assim, eu tenho que pelo menos ter monitorias pontuais onde eu consiga estabelecer ou atender essa expectativa do meu público, né? Isso é muito interessante. Obrigado, pessoal, pelas respostas aí. Eu estou soltando mais uma perguntinha para vocês aí, e essa já é para nos ajudar nas próximas aí. Então, pessoal, legal, vamos continuar aqui. Então, dentro desses desafios, o que se procura, né? Quem procura a capacitação em EAD, né? Então, enfim, em geral, o público é bastante diverso, né?
e estamos procurando essa parte de tanto de inovação, como de economia, como de flexibilidade. Então, existe um público bastante diverso que procura esse meio de ensino, não só agora, nesse momento que nós estamos atravessando, mas como o Pablo mostrou, em outros momentos também, né? Pablo San, alguma pergunta aí no chat, pode dar um toque para mim, por favor, aí. Não, Lauro-san, temos citações, né? E é interessante. Peloche-san, prazer em tê-lo aqui conosco também. Ele comenta que a esposa dele está fazendo um PhD, né? Um estudo na Austrália. E aí ele comentou, né, que com a pandemia e o curso mudou, inclui diversos formatos que a gente está citando aqui, né? A gravação, as aulas ao vivo, né? Tem os fóruns de discussões, e ele reforça que realmente, né, o primordial é a interação realmente entre o instrutor e o aluno, né? Legal, ótimo, legal. Muito bom, excelente. Nós estamos tentando fazer isso. Um dos nossos clientes que está conosco hoje aqui também, um prazer muito grande. Nós temos feito isso, estabelecido questionários entre as trilhas de aprendizagem, estabelecido fórum de discussão onde o treinando ele pode interagir com o conteúdo que ele está aprendendo e também interagir conosco. E uma vez por semana nós temos feito uma monitoria ao vivo com os treinandos, onde eles tiram as dúvidas conceituais e interagem conosco, que tem sido muito rico para nós e para eles também. Então, assim, além das pessoas que procuram aí os ambientes em EAD, né? E as empresas, né? O que as empresas também estão procurando? Lógico que o que as empresas estão procurando, tanto no EAD como no presencial, acaba afunilando para isso, né? Que é o constante autodesenvolvimento, né? Reverter o aprendizado em resultados por organização e transformar as pessoas em solucionadoras de problemas de forma criativa. Então, assim, embora assim, o objetivo das empresas, tanto presencial como no ambiente online, é esse que nós estamos colocando aqui, mas a partir do momento que as empresas têm em mente que as pessoas precisam ser solucionadoras de problemas de forma criativa, o EAD ele já tem um gancho aí que ele fala, quem procura, né? Quem procura uma capacitação de uma outra forma que não seja tradicional? Será que é a pessoa tradicional ou é a pessoa que está buscando uma criatividade, buscando algo diferente? Então, as empresas começaram a notar que no ambiente online, né, automaticamente a criatividade das pessoas começa a aparecer, né? Ela começa a olhar para aquele lado criativo que ela tem. Então, esse é um lado que as empresas estão buscando e atacando muito também, né, para ter esse lado criativo das pessoas. Pois não? Pablo San, só pegando esse gancho, tem uma pergunta aqui no chat, nosso amigo Érico Cazula, falando, né, pensando na indústria, como que a gente está enxergando, né, o EAD versus o Learn by Doing, né, ou seja, o aprender fazendo aí. Como é que a gente está vendo essa experiência entre o EAD e o aprender fazendo? Acho que é interessante a gente comentar um pouco, né? Sim. Você quer falar? Quer que eu falo? Fica à vontade, Pablão. Pode comentar, tá. E eu comento depois também. Tá, o Learning by Doing. Ericão, prazer ter você aqui, nosso fiel participante aqui das nossas lives. Obrigado, Érico. Érico, eu vejo o seguinte, que a gente tem que separar um pouco as coisas, né, desse momento que nós estamos passando, que realmente o presencial ele deixou de existir nesse momento, né? Então nós estamos focando muito no online, na distância. E quando nós falamos assim, realmente nós estamos buscando hoje essas alternativas para que realmente a gente consiga, da melhor maneira possível, levar a vivência até o treinando da própria indústria, levar a vivência para ele da melhor maneira possível, de uma maneira virtual. Porém, o que eu enxergo é que num futuro bem próximo, nós vamos estar trabalhando, Ericão, com o equilíbrio dessas duas coisas. Porque o Learn by Doing, né, você aprender fazendo, ele já, ainda mais dentro da nossa filosofia, ele jamais vai sumir, né? Nós sabemos que vivenciar o Lean e aprender fazendo o Lean é um dos maiores chaves para a transformação. Então, o que eu vejo no futuro? Que nós vamos continuar com essa tendência online e virtual, porém, sempre com equilíbrio do presencial, sabe? A gente não vai escapar de ter o equilíbrio desse presencial, do Learn by Doing. Essa é a minha opinião.
Exatamente isso também, Lourenço. É um pouco dessa vivência, né? E só para complementar, é o grande desafio, Érico, de todos, né? Mesmo dos, como eu citei lá atrás, dos gigantes né, do ensino aí, transformar o que a gente chama lá, né, do experimental, né, ou do sinestésico, né, conforme a característica de cada aluno, mas o grande desafio é transformar isso de uma maneira com qual o aluno possa vivenciar, ainda que virtual, né? Mas como o Louro comentou, o reforço disso, ou vamos falar assim, o complemento e reforço, né? E a finalização disso realmente terá que ser a volta, obviamente, para a indústria e, obviamente, o teste, né? A comprovação. Mas é interessante sua pergunta, mas é dessa maneira que a gente está vivendo, né? Esse ponto. Né? Que a gente consiga fazer alguma coisa dentro do EAD, porém o reforço realmente terá que vir, né? No retorno aí do aluno para a indústria. Legal, gente. Então, assim, o desafio para o instrutor que nós falamos e o desafio para quem aprende, né? Qual que é o desafio para quem aprende e está entrando nesse mundo online, né? Então, aqui, são 3 coisas bastante básicas que colocamos aqui, mas que são importantes: disciplina, disposição e um olhar para o novo, né? Então, essas são coisas básicas que realmente tem que acontecer. E aí, para que a gente entenda um pouquinho desses 3 pontos básicos que nós colocamos aqui, tivemos aí a ousadia de chamar de círculo virtuoso do aprendizado, tá? E o que nós entendemos que é o círculo virtuoso do aprendizado? Então, primeiro, quem aprende, ele tem que estar disposto a desaprender. Como o Pablo falou no início da nossa fala, né? Ele tem que entender que, em algum momento, tudo aquilo que ele sabe, ele tem que esquecer que ele sabe para que ele parte para alguma coisa bastante nova. Então, é a capacidade de todos nós de algum momento, desaprender, né? Em segundo, ter a capacidade de aprender a aprender. Quando nós somos crianças, né, e nesse momento também de pandemia, está muito legal que a gente está acompanhando aí, para não falar 24 horas, porque eles dormem, né? Então, pelo menos 12 nós estamos acompanhando aí a molecada nos estudos online também. Então, nós sabemos, assim, quando nós somos crianças, nós somos, assim, ávidos, né, e querendo aprender. Mas depois a gente tem uma dificuldade de aprender, né? É como se eu tivesse esquecido como que era aprender. É porque eu já tenho as minhas crenças, já tenho as coisas que eu acredito, os meus valores, que acho que aquilo eu já sei, não preciso aprender mais. Então, assim, o grande segredo disso é eu aprender a aprender. Como que eu faço isso, né? A partir daí, eu começo a ter a flexibilidade de aprender de novo. Já que eu entendi como eu faço para aprender novamente, então, agora eu vou aprender de novo. E o quarto e último que nós colocamos nesse círculo é ter o foco em transformar e inovar. Porque a partir do momento que eu tive a condição, a capacidade de rodar isso, o que vem nisso, então, finalmente? Eu querer transformar, inovar e usar toda a minha criatividade naquilo que eu aprendi novamente. Então, esse é um dos grandes desafios para quem tá aprendendo, né? Porque feito isso, com certeza ele vai estar disposto novamente a desaprender de novo, né? E aí cria esse ciclo virtuoso desse aprendizado. E o balanço, gente? Qual que é o balanço, né? Se nós podemos falar aqui um equilíbrio entre perdas e ganhos da entrada do AD substituindo o presencial. Então, nós colocamos, logicamente, alguns pontos aqui que vimos que é importante destacar, mas, logicamente, que temos outros pontos, né? Que podemos destacar, mas esses são alguns interessantes aqui, né? Os ganhos, né? Então, os ganhos de flexibilidade, comodidade, economia, o controle, autonomia, certificado em instituições, né, que nós nem imaginávamos que um dia poderíamos ter, certificado em grandes consultorias também, cursos com vários formatos, tá? Com vários formatos. Né? Fazemos um adendo aqui agora, no ambiente online digital é possível vocês terem um certificado da New Way Consult, né? Isso é muito importante, né, gente? Destacar isso, né? E as perdas, pessoal? Quais são as perdas que nós podemos destacar aqui em relação a esse balanço de perdas e ganhos, né? A interação direta com o instrutor, né? Isso acho que
entendemos que é uma perda, né? O própria interação com os colegas em sala, né? Eu procuro dizer para os alunos, quando eu estou nas aulas de pós-graduação, que, principalmente a pós-graduação, né? A riqueza da pós-graduação não é nem muito aquilo que nós estamos falando ou passando para os alunos, que também é rico, mas não é nem tanto essa riqueza, e sim a troca, né? A troca é muito rica. Quanto maior diversidade eu tiver numa sala de aula, mais rica será essa troca. Então, essa interação com os colegas em sala, né? Precisamos entender como fazer para que isso aconteça nesse ambiente online. E dá para acontecer, tá? Dá para acontecer. Mas é lógico que a gente tem uma perda aí, que nós chamamos aí de perda da socialização educacional, né? Todo mundo entender como que eu estou fazendo para aprender, como que eu estou fazendo para aprender, qual facilidade que o outro tem, qual que eu tenho para ver essa troca, que é essa socialização. A distração, né? É uma perda também, porque eu posso me distrair. E exige muita organização e planejamento da minha parte. Eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ter uma organização. Se eu não tiver esse plano, eu não consigo fazer isso. E é por isso que eu deixei o controle e autonomia por último aqui, porque ele aparece nos dois. Eu tenho isso como um ganho, porém, se eu não conseguir usar isso a meu favor, ele se torna uma grande perda. Porque pode ser que eu entre em cursos que eu nem vou terminar. Então, esse controle e autonomia, ele está jogando dos dois lados. Eu preciso ter realmente uma disciplina muito forte. Tá? Ok, o que o EAD, falando um pouquinho agora desse momento que nós estamos pós-pandemia, né? O que o EAD, o que podemos esperar do EAD pós-pandemia? E antes de chegar no EAD pós-pandemia, o que eu posso olhar para o mercado de trabalho durante e pós-pandemia? Que está linkado a essas duas coisas. O que mudou, né, nesse mundo digital, olhando para o mercado de trabalho? Então, assim, a forma como funciona o mercado, ele mudou, né? Ele já está mudando e mudou completamente. O home office, que era uma opção, ele virou uma necessidade. As empresas, tem empresas que por uma razão estratégica, começaram a construir vários escritórios físicos em prédios enormes. Agora eu estou olhando para aquilo e falo, meu Deus do céu, por que nós investimos nisso? O que nós vamos fazer agora? Quem tinha escritório físico já não está mais com as pessoas em escritório físico. Grandes empresas já pediram para as pessoas irem lá, limparem a sua mesa, porque elas vão ficar em casa e vão uma vez por semana no escritório e não vão ter mesa fixa. Então, isso mudou e não mudou só agora. Ele veio para ficar. Outra coisa, o que era uma história sobre o futuro, agora já é o futuro. Então, nós estamos vivendo o futuro. E as pessoas, a partir desse momento, gente, não nesse momento, mas nós descobrimos isso com muita facilidade agora, elas serão contratadas de qualquer parte do planeta para trabalhar em qualquer parte do planeta. Você não tem mais limite, você não tem mais a geografia como limite. O mundo ele já é globalizado, ele ficou muito mais globalizado agora. Que da sua casa você pode trabalhar nos Estados Unidos, no Japão, aonde você quiser. Agora, e para as pessoas, né? As pessoas pós-pandemia? Qual que é o olhar para que as pessoas continuem crescendo? Nós linkamos algumas coisas aqui que nós achamos importantes. Primeiro, se conhecer como ser humano, né? Isso o autoconhecimento é muito importante, né? E o autoconhecimento hoje, algumas pessoas têm vamos falar, receio de falar em autoajuda, em autoconhecimento, mas é muito importante que nós tenhamos esse autoconhecimento. E por quê? Eu preciso entender o desejo do outro para que eu possa me relacionar com o outro. Agora, se eu não me conhecer, como é que eu vou entender o desejo do outro e me relacionar com o desejo do outro? E eu só vou crescer, seja dentro da organização, ou até na minha vida pessoal, a partir do momento que eu entendo o outro. Né? E para entender o outro, eu preciso me entender. E por que tudo isso, pessoal? Porque eu, dentro de uma organização, para mim ser capaz de desenvolver novas soluções para os novos problemas, eu dependo das pessoas. Eu dependo da equipe. Eu não vou fazer nada disso sozinho. Então, é muito importante que eu desenvolva isso para que eu consiga ter a habilidade de desenvolver problemas, mas não os problemas que nós já conhecemos, os novos, que talvez a gente nem saiba o que vai acontecer. Então, eu tenho que ter o quê? Novas soluções. E, para isso, saber lidar muito bem com tecnologia, né? O EAD que nós estamos falando aqui nesse bate-papo é só uma delas. É só uma delas. Eu tenho que entender, eu tenho que dominar a tecnologia e não deixar que ela me domine.
né? Porque eu não posso permitir que a tecnologia me domine, eu tenho que fazer com que ela sempre trabalhe a meu favor. E por último aqui a gente fala sobre aprender a aprender e aprender a educar. Independente se eu ser um educador ou não, a todo momento eu vou ser o train the trainer, né? Eu vou estar treinando alguém, seja da minha equipe, seja meu parceiro, seja meu fornecedor. Então eu preciso criar a habilidade de educar. Esse que é o norte que nós enxergamos aqui para que a gente continue crescendo, tá? E para falar um pouquinho agora sobre o EAD pós-pandemia mesmo, eu vou deixar o Pablo San comentar um pouquinho sobre o EAD pós-pandemia, Pablo San. Muito bom. Só reforçar, Lourenço, algumas considerações, né, dos nossos amigos, a gente vai trazer aí ao final, mas algumas considerações importantes, né, como a gente falou do home office, né, o Pelosi San cita, né, que a globalização, obviamente, não é só o home office agora, né, o cloud office, ou seja, está nas nuvens agora, né, informações globalizadas nas nuvens e o pessoal acessando e trabalhando de todos os lugares. Realmente é uma realidade que foi, na realidade, né, de certa forma, acelerada, né? Isso é um ponto importante. E é isso, pessoal. Então, a gente trouxe aqui o gráfico, aquele gráfico que eu mostrei lá no início, ele, de certa forma, projetado como ele estava para 2023, né? Como eu comentei, o EAD vai ultrapassar o modelo atual, tradicional presencial. E a previsão era para 2023, e, obviamente, o impacto pós-pandemia é que esse agora foi revisado e a previsão é que já em 2022 isso aconteça, ok? Bom, pessoal, e aí a gente traz um pouco, né, para a gente ir para um pouco da nossa reta final, mas algumas sugestões, como a gente comentou, e recomendações para quem vai iniciar, né? Quem tem um interesse, seja de fazer, obviamente, na sua indústria, gerar algum conteúdo para o EAD, enfim, a gente traz aqui algumas dicas que tem sido, né, de certa forma, nossa vivência aí ao longo desse tempo, e tem sido de certa forma, de grande aprendizagem para a gente, né? Então, basicamente, tem que se definir um plano de negócio, né, como a gente comentou, definir uma persona, né, definir quem você gostaria, para quem você gostaria de atender, qual seria o público, né, e entender bem quem seria seu público-alvo, né, empresas, o mercado, né, varejo, enfim. Quais são os objetivos, né, quais objetivos você quer atingir com esse conteúdo, o que você gostaria de ensinar, né, que pretensões você tem com isso, com essa produção de conteúdo. Definir o conteúdo em si, ok? As aulas, pesquisas, tudo isso é muito importante. De certa forma, a gente vê e a gente até, obviamente, pesquisa no mercado. Dia a dia nasce, né, uma nova plataforma, novos veículos de aprendizado, enfim. Porém, é necessário que a gente olhe com carinho para isso, né? Como é que está o conteúdo disso? Qual é a autoridade para o pessoal né, que tem para estar falando naquele assunto, isso é bastante importante. Então, é isso que a gente tem tomado bastante cuidado com isso. O escopo, né, definição do escopo, módulos e nível, né, aqui, muito do que a gente comentou, né, do design instrucional, que a gente citou abaixo, mas isso muito importante que aconteça. A duração desse curso é importante, né, de certa forma, o aluno ou o aprendiz, assim, saber quando que ele vai iniciar. Obviamente que depende do empenho dele, né, da disponibilidade dele, mas é muito interessante ele saber em que momento ele vai iniciar esse curso, né, e em que momento ele vai terminar isso. Então, isso é bastante importante, até para que ele gerencie, como a gente comentou lá, né, o aluno no controle. E, muito importante, vale citar realmente, a divisão de trilhas de aprendizagem, né, o design instrucional, que também é fator muito importante, né, como a gente comentou na pedagogia lá, e andragogia, mas no desenvolvimento das aulas presenciais, para aqueles que são professores, enfim, é muito importante e não menos importante também no EAD. Então, a gente tem que criar muito cuidado, ter uma ênfase bastante grande nisso, né, para que o aluno tenha um aproveitamento o maior possível, né, o maior aproveitamento e melhor possível, ok?
ainda, né, sugestões para quem vai, né, dar os primeiros passos, que buscar um diferencial competitivo, certo? Seja ele pelo seu conhecimento, ou seja ele por alguma vivência que você tenha tido, né, ou que você tenha, que possa ser um diferencial, né, para aqueles, eu gosto bastante de citar o exemplo, né, para aquelas pessoas que ensinam, fazem tutoriais, ensino de conserto, de alguma coisa, que você realmente mostre o diferencial, seja em tempo, seja em menor custo, seja em menor valor, para que isso cause, né, esse diferencial competitivo. Como eu citei há pouco, dia a dia nasce uma nova plataforma e gente colocando, disponibilizando temas na internet. Então, é necessário, muito necessário que você tenha, né, que tenhamos um diferencial competitivo, tá? Deixe claro, né, muito claro, né, exponha claramente quais são os benefícios para esse aluno, quais são os benefícios para esse cliente, tá? Isso é muito importante na hora de a gente buscar esse meio, né? O investimento e receita, e aí isso também é importante para todo e qualquer negócio, mas também, obviamente, para quem quer dar os primeiros passos no EAD, porque a gente tem diversos custos que parecem, né, que são baixos de certa forma, porém, quando você soma isso, que você dá a qualidade, né, busca a qualidade que você quer fazer, como a gente comentou, né, gravação de vídeos, de certa forma, isso é muito importante, a qualidade, uma gamificação, alguma coisa que você busque. Então, de certa forma, é necessário que você planeje isso para que isso ocorra de uma maneira bacana, né? Que a gente não atropele esses passos aí. E definir parceiro, plataforma, né, educacional adequada para o seu negócio. A gente passou por isso também, foi uma das experiências nossas, quando a gente estava desenvolvendo os nossos cursos, né, em EAD, desenvolvendo com o parceiro, a gente fez uma análise bastante criteriosa, né, e é bacana a gente citar isso, por quê? Porque existem, como eu comentei, diversas plataformas. E aí vem muito com a analogia daquele negócio do carro, né? O que é bom para você? Que carro é bom para você? Aí posso falar assim, alguém pensa, puxa, um carro bom para mim é um Corolla, o outro é o carro que eu tenho, qualquer coisa do tipo. Mas falta uma informação, né? Para onde seria a minha viagem? Aí muda, a gente teria que fazer uma outra análise disso. Então, de certa forma, é mais ou menos isso. O que a gente quer? Definir bem o escopo daquilo que você quer explorar no seu ensino à distância, no caso, para daí sim você buscar um parceiro adequado, né? Em uma plataforma, no caso, adequada, porque parece que não, mas realmente existem algumas diferenças significativas que impactam aí na absorção de conhecimento do aluno, tá? É bem bacana isso, é bem interessante a gente citar. Boa, Pablão. E é isso, pessoal. Deixamos aqui agora, né, um pouco das perguntas, a gente vai estar conversando. Para quem quiser conhecer mais, pessoal, a gente colocou aqui, né, as nossas diversas fontes que utilizamos, né, algumas de parceiros nossos, enfim, diversos material que foi nossa fonte de pesquisa nessa estrada que a gente já está percorrendo aí há algum tempo. Então, deixamos aqui para vocês também, quem quiser saber um pouquinho mais, está disponível isso aí. E esse material, como a gente já comentou, vai estar disponível no nosso site para download, e né, então vocês podem ver lá também que a gente vai estar disponibilizando alguns materiais e informações para todos, ok? Agradeço aí, Loro-san. Obrigado, Pablo-san. Gnato-san. Gnato-san, novamente agradecendo aí a oportunidade, Gnato. Para nós é um motivo de muito orgulho quando a gente está... Vamos falar assim, nesse momento, à frente, representando a Linway, e com você nos suportando, realmente para nós um momento de muito orgulho. Muito obrigado, Gnato-san. Quem deve agradecer sou eu, o que vocês têm feito, né, por desenvolvimento dessa nova frente, que tem sido e será ainda mais relevante para o nosso futuro, né? Tudo isso que nos permite atuar remotamente, ensino à distância, enfim, tudo mais que eu comentei logo no início. Fico agradecido pela seriedade com que encararam o desafio que eu lancei para vocês, acho que foi semana passada. Vocês topam falar sobre EAD? Semana que vem, é vocês! Mas estava tudo aqui, né? Já estava tudo, você já estava com toda a experiência, né? Era só ordenar da forma como vocês brilhantemente ordenaram aí sob forma de uma apresentação. Super coerente, super consistente.
eu adorei, aprendi muito, né? Eu liguei os pontinhos do que a gente tem experimentado, fez todo sentido para mim, tomara que tenha sido o mesmo com os colegas, eu faço votos que sim. E aí eu acho que agora, a gente está aqui, eu estou enlouquecido aqui, interagindo com os colegas, né? Via o Q&A, o chat, né? E aí estou tentando, em texto mesmo, né, fazer alguns contrapontos, oferecer alguns contrapontos, algumas considerações e respostas, mas eu acho que agora a gente podia, né, ver se a gente consegue discutir um pouquinho a respeito disso tudo. Tem questões que super interessantes que eu não consegui responder em texto, né? Talvez valha alguma consideração verbal agora aqui ao final. A gente tem mais alguns minutos aí, são 7h17 pelo meu, a gente tem mais uns 15 minutinhos por aí. E aí, o que vocês acham? Podemos avançar assim nós contamos aí, olha só que legal, eu fico muito lisonjeado mais ainda com isso, né? A gente está vendo aqui 31 colegas aí conosco aí nessa sala, né? Nesse debate. Puxa vida, que brinde sensacional, né? Merecer essa atenção, né? E o pessoal está aqui conosco, muito embora a apresentação em si já tenha, né, sido concluída, mas tem uma parcela agora muito relevante, que é essa discussão. Bacana que o pessoal esteja aqui conosco, né? Aguardando isso, né, interagir conosco. Muito legal, fico muito feliz. Muito legal. Bom, como é que nós começamos aqui? Como é que nós puxamos esse bate-bola aqui, Loro-san, Pablo-san? Eu estou aqui com uma série de anotações aqui, que é uma loucura. Ignato, nós estamos de olho no chat aqui para quando aparecer alguma pergunta aqui, e acho que você pode externar as suas observações aqui, acho que é muito importante para complementar tudo aquilo que nós tentamos trazer para os nossos colegas. Seria importante você poder complementar, sim. Excelente. Na sequência, a gente busca as perguntas. Posso fazer o seguinte? Posso, então, sugerir o seguinte? Deixa eu me apoderar de algumas questões que foram colocadas, fazer algumas considerações. Enquanto isso, eu dou a condição de vocês se organizarem aí, né? Que vocês estavam conduzindo a apresentação focados nisso. Dá uma olhada no chat, né, nas questões que foram apresentadas, e aí me ajuda. E na sequência, quando eu encerrar as considerações, entram vocês e a gente começa a triangular aí, ok? Pode ser assim? Pode, com certeza. Então, beleza. Sem mais delongas, eu quero dizer o seguinte: poxa vida, fantástico, adorei, né, o conteúdo, adorei a forma como vocês apresentaram. Me preparei, me preparou ainda mais, né, para fazer frente e melhor uso, né, do que a gente está construindo juntos. Tem uma série de considerações legais aí que os colegas colocaram, e eu não sei se eu vou colocar de forma ordenada, talvez não, mas isso eu acho que pouco importa. Quero talvez dizer o seguinte, porque eu anotei muita coisa aqui, vamos ver se eu consigo dar sentido a essas minhas anotações, que é o seguinte: quem sabe eu começaria resgatando. Claro que a gente está super ligado em tudo isso, né? Não é à toa que isso é tema desse bate-papo hoje. Então, eu estou ligadaço, estudando muito, experimentando, aprendendo com outros que estão à frente de nós, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho assistido webinar live, né, e cursos de curtíssima duração que tocam no aspecto. Um que eu achei extraordinário, recomendo que está gravado, dá para resgatar, depois se quiserem eu indico lá o acesso, né? Está lá no YouTube e no site da organização, que é uma live, um webinar promovido por 3 organizações, mas a organização central promotora foi o MIT, dispensa apresentações. Então, eu tive a sorte de pegar live, né? Está gravado, mas eu peguei a live desses especialistas falando sobre, 3 especialistas falando sobre EAD, e aí a experiência do MIT. Então, quem falou pela MIT foi Sanjay Sharma. Sanjay Sharma, pesquisa na internet, vocês vão ver quem é o cara. Ele é só o vice-presidente do Open Learning do MIT. Isso é a autoridade máxima em e-learning e EAD do MIT. Ele falou muita coisa. Essa apresentação foi muito legal, muito feliz. Teve com ele um outro debatedor, um diretor sênior da Harman, que é uma empresa do grupo Samsung, trabalha com essa tecnologia a serviço da informação, muito mais agora a serviço do EAD e várias outras questões.
Então, eles estavam... O bate-papo deles, esse webinar, eu vou traduzir aqui de forma livre, né, o título, que seria mais ou menos assim: fortalecendo o aprendizado remoto e se aprontando para o retorno ao aprendizado na vida real. Olha o que eles querem dizer assim: tem muita coisa que o EAD vai nos possibilitar como preparação. Eles não estão falando o novo normal, eles estão falando assim, cara, daqui para frente a vida real vai ser uma forma diferente. Então, eles chamam in real life, learning in real life, né? O aprendizado na vida real, que vai ser num formato diferente, com uma entrada nos campos universitários do MIT, no caso, diferente, com cuidados diferentes, enfim, a tecnologia toda a serviço desses cuidados diferentes, porque, assim, muita coisa do que a gente está vivendo hoje vai ficar, e a gente vai manter muita coisa do que a gente hoje está experimentando, até de distanciamento, vai ficar. Sutilmente, mas vai ficar. Podem ter certeza disso, e eles falaram com propriedade, né? Eu recomendo depois assistirem. Mas o que eu achei fantástico, e eu acho que o meu amigo e colega, deixe-me ver, acho que foi o Peloche-san, da Austrália, que nos acompanha, e acho que deve estar madrugando o Peloche-san, porque lá são 12 ou 13 horas à frente, né? Estão 12 ou 13 horas na nossa frente. Então, o Peloche colocou a respeito, né, do papel do estudante. Ele comentou assim, algo assim, está lá, né, no chatbox, ele comentou: pô, instrutor, né, o teacher e o instrutor, vocês não acham que tem que ter mais uma pegada de coach e mentor? Sim, foi exatamente o que o Sanjay Sharma falou. Esse cara, o que vai mudar violentamente, precisa, e aí foi bom, né? Obviamente, vamos deixar de lado aquilo que é péssimo, não precisa nem falar a respeito, né? O que a gente está vivendo, né? Na pandemia. Mas o que foi bom, e a gente tem que olhar pelo artigo do copo sempre, mesmo em situações críticas como essa, é que isso vai nos tirar de uma zona de conforto, e alguém que está sentado em berço deitado em berço esplêndido e sentadinho, que é a academia. Eu sou acadêmico também, eu adoro academia, eu sou professor há 30 anos. Mas tem muito das práticas que são de séculos, que não mudaram em séculos. A forma o formato ensino-aprendizagem, cara, não mudou em séculos. E ele comentou a respeito disso, né? Isso é algo que veio em benefício, né, dessa mudança essencial. E aí, alinhado com o que o Pelosi falou, vai mudar muito, sim. Nós vamos, o e-learning, né, o EAD, tudo isso, o remoto, está nos trazendo uma oportunidade de aplicar tecnologia e aprendermos a transferir conhecimento, conteúdo, conhecimento para o aprendiz do outro lado, o aluno lá. Tudo isso, né? A tecnologia está nos ajudando nisso. Mas tem alguns aspectos que aí o Casula comentou, preocupado, né, com, mas e a mão na massa e o learning by doing, né? Como é que faz? Abandona? Qual é o caso? Em real life learning, quando a gente conseguiu voltar para o campus, eles usaram a experiência, né, o exemplo da MIT, quando voltarmos, não vai ser para, de novo, então tá, vamos retomar, lousa aqui, PPT, PowerPoint, vou mostrar para vocês os slides. Não é mais isso, não tem mais isso. Não pode mais ter. Toda a transferência de conteúdo do conhecimento é via remota. Quando os aprendizes, os alunos vêm ao campus, ou forem ao campus, é com o propósito de encontrar o seu coach, o seu mentor, o professor, para cumprir, desempenhar um outro papel completamente diferente do atual. Ele está lá para treinar, como coach, orientar, mentorar, em alguns casos, orientar experimentação, orientar teste de hipótese, learning by doing, mão na massa, em laboratório, usando os recursos, né, que permitam essa experimentação, com ele cumprindo esse papel, né, de orientador, coach. Testando hipóteses, experimentando, resolvendo problemas, aplicando técnicas, né, para resolver problemas ou situações complexas. Então, assim, vai mudar violentamente. E ele comentou isso. Puxa vida, esse é um aspecto que a gente não pode negligenciar.
Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós, do MIT, estamos muito atentos, estamos liderando isso no mundo. Tem outras organizações atentas e eles trocam figurinhas, mas o MIT está na fronteira disso. Eu achei extraordinário. E aí depois, se quiserem, nós mantemos sempre na nossa página, né, downloads, o material, esse roteiro que o Louro e a Pablo utilizaram, esse vídeo gravado, enfim, papers a respeito do tema, e eu boto lá, eu recebi também o material deles, eu deixo lá para vocês darem uma olhada e eventualmente assistirem o webinar deles que está gravado. Eu achei extraordinário. E aí, Louro-san, tem outras questões aqui, mas aí eu dou uma petecada, dou uma raquetada para a peteca cair na quadra de vocês aí, e aí vocês ficarem à vontade para explorar uma outra questão que os colegas colocaram. Gnato-san, os colegas estão comentando aqui aquilo que você já reforçou para que realmente você possa colocar esse material no nosso site, está na página de downloads. Vou fazer isso sim. Isso vai ser feito. E vou aproveitar aqui, Gnato, para compartilhar com você a nossa pesquisa que vai nos direcionar aí nas nossas próximas quintas-feiras, né? Já estão vendo já aí ou não? Então aqui, Gnato, 55% o Hitozuruki. Hitozukuri. Não, desculpa, o Hitozukuri, 55%. Fantástico. Pô, esse tema, eu fico feliz, né? Eu já comentei em algumas instâncias, lives, webinars, e fico muito feliz que esse seja um tema que desperte e mantenha interesse e atenção dos nossos amigos aí, colegas, né? Porque é central, né? É o que a gente precisa fazer, aprender a fazer mais que qualquer outra coisa. Desenvolver gente. Hitozukuri, na veia. Que bom, fico feliz. 35% das experiências do Sensei Gnato no Japão. Legal. Vou poder contar as minhas mentiras, as minhas histórias de pescadora. E em terceiro colocado aqui, para você saber, o Society 5.0 também foi isso eu trouxe da minha última Society 5.0, Sociedade 5.0. Eu não conhecia, eu conheci em fevereiro, quando eu tive lá a última aterrissagem lá. Você sabe, eu vou regularmente para lá, pelo menos uma vez ao ano, às vezes 2 vezes ao ano. Fevereiro eu estava lá e eu fui sintonizado a ver essas coisas, né, da indústria 4.0 no Japão, e eu descobri o movimento AHEAD, né, que é o Society 5.0, que é o negócio de fronteira, que os japoneses estão à frente. Tem outras iniciativas no Canadá, na Europa também, na Alemanha, enfim, mas quem está na frente, definitivamente, é o Japão. São as organizações japonesas de forma geral. E adivinham vocês quem é que está liderando nas organizações de iniciativa privada? Quem é que está liderando? Quem? Raimundo Nonato. Não, é a Toyota. Toyota na frente. É isso aí, Gnato. E montando, está ainda em projeto, porque a pandemia atrasou um pouco isso, né? Mas está montando a cidade Super Smart City, no pé do Monte Fuji. Está desativando uma operação industrial antiga lá e está transformando aquele site numa sociedade hiper avançada, uma pequena cidade autossustentável, com todas as tecnologias do futuro, né, a serviço do bem viver. Eu acho extraordinário. Eu me inscrevi para viver lá. Qualquer um pode se inscrever. Eu me inscrevi para viver lá. Eu a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, a torcida do Kashima Antlers. Enfim. Mas estou lá, meu nome está lá. O que você quer fazer aqui? Eu quero experimentar e quero trazer as minhas sugestões de transformar essa experimentação de vocês, né, em algo que possa ser documentado e replicado depois. Se der certo, nós vamos replicar essas Super Smart City do mundo afora. Eu quero ajudar vocês em construir o roteiro, o roadmap para o Super Smart City, a replicação do Super Smart City. Legal. Muito legal. Pessoal, é isso aí, pessoal. Acho que estamos fechando a nossa live de hoje. Agradecer mais uma vez aí os participantes, os amigos, Gnato, Pablo San. Lembrar o pessoal que está na tela aí, né, para vocês poderem nos seguir nas mídias sociais. Entre no nosso site também, ali você pode se cadastrar e usufruir do nosso material que fica na página de download. E você vai ter seu login, você vai ter sua senha, vai ser um parceiro nosso aí do nosso site, que para nós é uma grande alegria. Pablo San, brigadão, cara.
Valeu, bicho. Obrigado, Loro-san. Obrigado a todos aí pela presença aqui com a gente, merecer a presença de vocês. Rever alguns amigos aí de longa data, Alexandre, Cavarção, pessoal. Obrigado mesmo aí pela presença. E é importante a gente salientar aqui, né? A ideia é trazer esses bate-papos toda quinta-feira, às 18 horas, para que a gente possa amadurecer as nossas ideias e fortalecer o nosso conhecimento. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu, pessoal. Satisfação enorme. Pena que acabou. Eu ia começar com essa história. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, quando eu era criança, lá em Barbacena, o Pelote está rachando o bico aqui, dizendo assim, eu falei, né, uma das alternativas era falar sobre as experiências no Japão, o Pelote está dando risada aqui, essa vai ser muito divertido ouvir o Minato contar a história dele. Muito bom. Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite mesmo. Muito obrigado. Gente, muito até mais. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Pablo-san, obrigado, Loro-san. Parabéns pela forma objetiva e rigorosa e rica com que trouxeram, né, o tema para a gente. Muito obrigado. Valeu, Renato. Obrigadão. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite a todos vocês. Obrigado. Quinta-feira que vem estamos de volta, hein? Quinta-feira que vem eu vou trazer um desses temas que vocês elegeram aí. Quinta que vem. Exatamente. Beleza, gente? Muito obrigado. Até mais. Abraço forte. Boa noite. Boa noite.